Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. E a nossa reflexão hoje vai passar pela lição 14 do livro Amizade, intitulado Favor Divino, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Meimei. A nossa reflexão hoje se divide em dois momentos. A primeira, nós vamos pensar sobre a postura de Deus à frente das nossas dificuldades. Nós temos as nossas intempéries, as nossas dificuldades para vivermos nesse planeta. E isso é natural, porque elas são frutos ainda da nossa imperfeição enquanto espíritos, do mau uso das virtudes que nós temos, do mau uso do livre-arbítrio, e ainda o mau uso do nosso desenvolvimento intelectual, uma vez que nem sempre ele acompanha o desenvolvimento moral das criaturas. Mas frente a tantas dificuldades, nós não podemos nos achar sozinhos nesse processo de melhoramento interior. Porque no Livro dos Espíritos, na questão 13, Kardec deixa um comentário sobre os atributos de Deus para que nós possamos conhecê-lo de uma melhor forma. Claro que Kardec não poderia limitar o todo conhecimento sobre Deus. Kardec não tinha condição para isso e ninguém o tem. Mas Kardec traçou um caminho para conhecermos a Ele dentro daquilo que damos conta. Mas Kardec coloca assim que Deus é soberanamente justo e bom, e que a sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Se é assim, não fiquemos preocupados. Deus, que é soberanamente justo e bom, conhece nossas dificuldades, luta contra elas junto conosco. Ele não vai nos eximir dela, porque dela precisamos para o processo educativo do nosso espírito, que muitas vezes já tivemos a oportunidade de aprender sem dificuldades e não conseguimos. E por isso nós procuramos as dificuldades como um fixador do nosso foco e da nossa mente neste segmento. E Deus, que conhece tudo isso que a gente está passando, não é indiferente à nossa dor. Tanto é que nessa mesma questão do Livro dos Espíritos, fala que Deus é o onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obras de outro Deus. Deus é onipotente. Ele tem poder para tudo. Tudo está sobre o seu pensamento, sobre a sua ordem, sobre o seu comando. E isso não vai mudar. Então, ele não é indiferente à nossa dor. E ele faz tudo para que nós superemos as nossas dores. Mas Deus, ele respeita o progresso e a condição espiritual que nós temos hoje. E aí, para a gente pensar nessa caminhada, Meimei nos conduz à segunda parte de sua mensagem, que é o amor de Deus que se manifesta dentro de nossas vidas de formas inesperadas. Mas para iluminar esse pensamento, nós pegamos uma mensagem do Espírito Hamed pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Nós tiramos de um livro que chama
um mundo de entender, uma nova forma de viver. Modo de entender, desculpa. Lá, ele tem um capítulo que chama Aprendendo a Nos Amar. E ele traz alguns pensamentos que eu queria trazer para a gente. Que o exercício da aprendizagem do amor inicia-se por amar a si mesmo. E, consequentemente, pelo amor ao próximo, chegando ao final à plenitude do amor de Deus. Como que eu vou amar ao outro se eu não me amo? Que parâmetro é esse? Muitas vezes é disso que nasce o amor doentio. Como que eu vou amar a Deus se eu não me amo e não percebo em mim a ação dele? Disso muitas vezes nasce o fanatismo e a intolerância religiosa. Então vamos exercitar essa cadeia do amor que nos leva a pensar em amar a nós mesmos, depois amar o outro e amar a Deus como uma plenitude, né, desse amor. E o Hamed ainda fala que vale considerar que quanto mais soubermos amar, mais teremos para dar. Quanto maior o discernimento do amor, maior será a habilidade de amar. Quanto mais compartilhá-lo com os outros, mais ampliaremos nossa visão e compreensão a respeito dele. Também uma nova cadeia. Porque o amor, quando ele brota, quando ele é reconhecido e quando ele é trabalhado, ele não dá conta de ficar inerte. Ele trabalha, ele opera, ele multiplica. E nisso está a bondade de Deus também. E um terceiro pensamento de Hamed é que nós não peçamos amor antes de dá-lo a nós mesmos, pois o amor que tenho é o que dou e o que eu recebo. Disso nasce muitas vezes a nossa carência emocional. Como nós não nos amamos, queremos que alguém supra essa necessidade de sermos amados. Nós já somos amados e muito amados por Deus. Nós somos amados por Jesus e pelos Espíritos superiores que zelam pela condução de nossas vidas. Mas aos espíritos errantes como nós pedimos o amor à medida que nós damos amor. Mas vamos romper o ciclo vicioso dessa carência afetiva que muitas vezes carregamos, precisando de amor, mendigando esse amor, porque nós não nos amamos. Isso leva a um sofrimento muito grande. E aí ele continua assim, que à medida que aprendemos a nos amar, adquirimos uma lucidez que nos proporciona identificar nos conflitos um alerta que estamos indo na direção contrária à nossa maneira de sentir e pensar. Então, nos amar é um processo, inclusive, defensivo. Porque aí, quando começa a nos machucar, quando começa a ferir nossa alma, a gente já sabe que está indo em direção contrária ao que a gente quer, ao que a gente sente, ao que a gente pensa. Então, aí temos condição ou de procurar transformar ou de afastar. E isso não é egoísmo, diz o espírito de Hamed. É auto-amor, é autopreservação, autocuidado. E se nós tivéssemos esse pensamento mais arraigado em nós, provavelmente as nossas relações tóxicas, as nossas relações doentias, não teríamos mais. Porque o amor seria a base do nosso discernimento. E isso não quer dizer que nós desejaríamos mal ao agressor físico ou ao agressor mental, né? Dessa agressão psicológica que muitas vezes as relações são acometidas. Mas nós nos afastamos. Se não temos condição de ajudar, então nós não podemos ficar nessa luta incessante de se machucar o tempo todo. E aí a gente volta com essa clareza de pensamento para o texto da Meimei.
que vai falar para a gente que os familiares que não nos compreendem, nos ensinam a amar. Porque a família, ela é muito bem planejada espiritualmente. Se reúnem espíritos que precisam se ajudar mutuamente no desenvolvimento de suas virtudes morais. Então, aquele que eu mais tenho atrito é aquele que eu mais preciso amar. Então, eu não posso ser o que vai fomentar essa relação tóxica, essa relação agressiva, mas eu tenho que ser e buscar ser, dentro de nossas capacidades, o espírito que vai apaziguar o conflito e fazer com que o amor impere. Frente aos obstáculos no âmbito doméstico, Meimei fala que nós aprendemos a ter responsabilidade. Responsabilidade pela encarnação minha e do outro, que não haverá de se perder, porque o amor, transformando-se em lei, permeia os nossos pensamentos e nos traz a importância de estarmos encarnados e não desperdiçarmos esta bela oportunidade. Vai nos dizer ainda que todos os sacrifícios que nós passamos, quando permeados pelo amor, é capaz de brotar em nós o conhecimento, a experiência necessária para o desenvolvimento que nos é solicitado pela vida e para que esse conhecimento se transforme em sabedoria, levando isto para todas as encarnações que vão suceder a essa que agora estamos. Na família, nós temos uma necessidade de apoio. E essa necessidade mútua que muitas vezes não acontece, nós precisamos ser um espírito que vai inaugurá-la em nosso âmbito familiar, porque nela aprenderemos a prática da fraternidade universal, de que todos nós somos irmãos. E instalando essa fraternidade em nossa casa, poderemos posteriormente levar cada um essa centelha de amor ao outro e gerarmos, quem sabe, daqui a pouco tempo, porque é esse o nosso caminho de progresso, a responsabilidade sobre a fraternidade universal. As lutas em equipe, porque sim, a família é uma equipe que teria que lutar junta, nos ensinará a cooperação, de que ninguém precisa passar pelas dificuldades sozinhos e que para isso precisamos do amor para acender a luz de nossos olhos e percebermos a dor daqueles que compartilham o nosso lar. Enfim, viver por amor no âmbito familiar é uma bênção no trabalho, porque rompe com a ingenuidade e a inércia de nossos espíritos e nos faz alimentar o progresso de nossa alma para que sejamos colaboradores da sabedoria divina para essa criação que nós fazemos parte e que temos parcela também de responsabilidade. Então, para a gente encerrar, nós vamos à mensagem do Espírito de Meimei, intitulada Favor Divino. Não te queixes de Deus, porque dificuldades te povoem a vida. Certamente, Deus conhece todos os programas de ação que te estruturam a existência. O parente difícil, a casa em provas, as tarefas árduas, a conquista de simpatia, o relacionamento espinhoso. Tudo isso poderia Deus suprimir no momento. Entretanto, sem os familiares incompreensivos, não conhecerias o amor. Fora dos obstáculos domésticos, não adquiririas responsabilidade. Fugindo aos encargos de sacrifício, não terias experiências longe da procura de apoio, não praticarias fraternidade. E desertando das lutas de equipe, acabarias desconhecendo o valor da cooperação. Convence-te de que Deus pode sanar-nos qualquer preocupação, mas deixa-nos a cada um a bênção do trabalho, de modo a que consigamos sair da ingenuidade e da inércia para sermos um dia colaboradores conscientes da divina sabedoria que sustenta a criação. Que tenhamos todos nós um bom dia, um dia abençoado
e que fiquemos todos em paz.